Olá pessoal, estamos então agora entrando na segunda parte do capítulo 6 do livro de Amós. Se você não assistiu a primeira parte, eu peço que você pause o vídeo agora então, que você assista a primeira parte, senão o que a gente vai dizer aqui não vai fazer sentido para você e depois então você retoma a partir do ponto que parou. Muito bem, então no capítulo 6, a partir do versículo 8, nós temos o seguinte: o Senhor Eterno jurou por si mesmo, oráculo do Eterno Senhor dos Exércitos. Né? O epíteto dos exércitos, né, indica exatamente o que? Indica militarismo, né? Indica que vai ter guerra, indica que vai ter dominação, que vai ter realmente o controle dos exércitos das nações. Né? As pessoas tendem a espiritualizar essa passagem, né? Mas frequentemente, quando aparece isso, é sinônimo realmente de guerra, né? É sinônimo de que o Eterno está no controle dos exércitos estrangeiros e que os exércitos estrangeiros serão utilizados em alguma configuração, que é exatamente o que vai acontecer aqui. Eu detesto o orgulho de Jacó. É interessante porque o termo orgulho de Jacó costuma ser usado numa conotação positiva, né? A gente tem até em alguns comentários referências a isso. E é muito comum os profetas fazerem trocadilho, né, com coisas que teoricamente são positivas e darem uma conotação negativa para elas. Né? É uma forma de chamar atenção para aquele ponto, de enfatizar. Né? Detesto o orgulho de Jacó. O orgulho aqui, obviamente, está sendo usado no sentido da soberba, né, da casa de Israel. Jacó aqui é a casa de Israel, é o reino do norte. Odeio seus palácios, entregarei a cidade e o que nela se encontra. Aqui está falando de Samaria, né? E acontecerá que se 10 homens restarem em uma casa, eles morrerão. Só restará um pequeno número para tirar os ossos da casa e dirá ao que está no interior da casa: há alguém contigo? Né? Algumas pessoas gostam de ver nessa passagem que fala de 10 homens, né, algum tipo de alusão aí às 10 tribos e tal, mas eu acho que aqui não cabe bem. Né? Aqui realmente, né, a ideia de 10 seria um núcleo mínimo. Né? Lembrando que as famílias eram enormes, né, naquele período. Né? Uma família de 10 pessoas seria uma família considerada pequena, não é como hoje. Né? Então, restarem numa casa que está falando de uma família, de uma dinastia, né, vamos dizer assim. Né, não é casa no sentido apenas físico, né? Tem um trocadilho com a casa no sentido físico também, tá? Mas tem essa conotação aí. Né? Então vai sobrar somente um pouquinho, só o suficiente, né, para poder tirar os ossos, né? Quer dizer, só o suficiente para poder contar o que aconteceu, né? Ainda dizer, né? Tem mais alguém, quer dizer, né? Só vai sobrar realmente para contar a história, como a gente fala no nosso jargão popular, né? E ele dirá fim, né? Acabou, não, acabou tudo, desabou tudo. E dirá silêncio, aqui é bem interessante, porque não se deve pronunciar o nome do Eterno, né? Porque eis que o Eterno ordena, ele fará cair em ruínas a casa grande e em pedaços a casa pequena. Né? É muito interessante, né, pessoal, porque quando você fala, né, sobre o mandamento, né, de não utilizar o nome, né, do Eterno em vão ou em falso, né, eu vou até arrumar o foco aqui, que de novo, né, ela saiu do foco aqui, essa câmera. Então, quando se fala isso, as pessoas elas têm uma ideia hoje completamente errada. Elas têm uma ideia de que isso se refira a desrespeito, né? Mas é mais do que isso, né? Assim, na cultura semita, quando você invoca o nome de uma divindade, vamos dizer assim, eles entendiam que a divindade se fazia presente. Tá? E aí você invoca uma divindade que está brava com você, você vai tomar na cabeça. Né? Então, assim, cuidado quando você invocar uma divindade, porque se você invocar, né, num contexto vão, num contexto falso, num momento, né, achando que a divindade vai te proteger,
você vai tomar couro. Tá? Então esse é o sentido do mandamento, é um dos mandamentos mais mal compreendidos das Escrituras por falta de entendimento das pessoas com relação à cultura semita. Tá? Mas aqui em Amós aparece muito bem esse contexto. Né? Eu não vou nem pronunciar o nome do Eterno, que é para não atrair a atenção do Eterno, porque se ele olhar para a gente, ele já vai olhar destruindo. Né? Porque eis que o Eterno ordena, ele fará cair em ruínas a casa grande, em pedaços a casa pequena. Né? Aqui é um paralelismo antitético, né, de antítese, né, a casa grande e a casa pequena, mas para dizer que o enfoque é total. Né? Então ele vai destruir tudo, da grande à pequena. Né? Lembrando, né, pessoal, que a destruição de cidade muitas vezes afetava muito mais as classes dominantes do que o povão. O povão morava no campo. Né? Muitas vezes o povão não tinha nem bem ideia quem é que estava na cidade mandando naquele troço. Entendeu? Porque eis que o Eterno ordena... já foi. Correm por acaso cavalos sobre a rocha? Ou ara-se o mar com bois? Vós, porém... Então aqui o que é isso? Né? O que tem a ver? Né? O cavalo, você não põe o cavalo para subir rochedo. Né? Assim, o cavalo não é bom para escalar. Né? As cabras, os bodes até sim, né? Mas o cavalo não era bem um animal para se escalar. Né? Você vai arar o mar, né? Vai botar o boi lá para abrir o mar, é inútil. Então aqui ele está usando uma figura de linguagem de coisas inúteis. Né? Você vai botar vai dar ruim se você tentar botar o cavalo para andar sobre a rocha. Né? Você tentar arar o mar também é totalmente vão e vazio. Tá? Vós, porém, transformastes o direito em veneno e o fruto da justiça em absinto. Né? Absinto também é algo que entorpece, né? Então, assim, o que vocês estão fazendo, casa de Israel, é absurdo, vai dar ruim e não vai surtir o efeito que vocês esperam, tá? Esse é o sentido aqui dessa metáfora linguística. Aqueles que se alegram a respeito de Lodabar, né, ou Lodevar em algumas traduções, isso aqui era o nome de uma cidade, né? Dizem, não foi por nossa força que tomamos Carnaim, outra cidade, vamos falar delas daqui a pouco. Né? Sim, eis que eu vou suscitar contra vós, casa de Israel, oráculo do Eterno Senhor dos Exércitos, uma nação que vos oprimirá desde a entrada de Remate até a torrente de Arabá. Tá? Então, aqui nós temos... Tá? O alegrar-se a respeito, né, de Lodavar, aqui na verdade Lodavar tem um trocadilho com o nada, né, com alguma coisa que é inútil, que é vã, né, justamente por isso essa é a ponte, né, a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Então nós temos aqui, né, a referência ao orgulho de Jacó aponta para a arrogância do povo. Também ridiculariza uma das autodescrições mais positivas de Israel. Veja Salmo 47:5. Observe o forte contraste entre o texto ali e este versículo. Ironicamente, no 8:7, o Senhor jura por esse orgulho que ele aqui condena. Né? Então como assim, né? Lá no Salmo é bom, né? No 8:7 vai ser bom, aqui é ruim. É justamente parte do trocadilho, porque isso aqui é um trocadilho. Né? Então eu pego alguma coisa que teoricamente é boa, né? E eu vou pegar aquilo ali e vou tirar um barato, né? Isso acontece em vários momentos, né? Um dos casos mais comuns, né? Você pega aí a Babilônia, né? Que vem de Bab e Lu, que seria o portão dos deuses ou da divindade, né? Porque eles achavam que ali era o portão para o céu, né? E aí você tem a Bíblia hebraica associando com Balal, que é confusão, né? Que ninguém se entende. Né, que vai ser um caos, que vai ser que é uma destruição. Quer dizer, ali está tirando um barato, está tirando sarro com a cara da Babilônia. Né? E da mesma forma aqui, está tirando sarro com o orgulho, mas vai haver um resgate do orgulho em algum momento, né, em determinados contextos. Isso é possível. Né? Então, um dos pontos mais claros disso, né, com o profeta Oséias, né, quando ele fala, né, Ruhamá, né, Lo Ruhamá e Lo Ami, né, não terei misericórdia, não é meu povo. Aí depois ele muda o nome para Ruhamá e Ami, né, não, terei misericórdia sim e é meu povo sim. Né? Muito bem.
Mas aqui o contexto é a arrogância das pessoas, e por isso o Eterno está pé da vida, né? Aí a questão da queima de corpos, né, que está colocada aqui, né, em algum ponto, acho que na Bíblia de Jerusalém não ficou muito claro, né, a questão da queima, né, mas possivelmente aqui a questão da alusão aos ossos, né? Então, a queima de corpos não era uma prática comum, e a grafia do verbo é incomum. Isso levou vários intérpretes a uma leitura alternativa, de modo que o texto não sugere queimar o corpo, mas embalsamar com temperos. Está falando da Amós 6,10. Vamos ver como é que está na Bíblia de Jerusalém aqui. Está falando de tirar os ossos. Aqui, o tirar os ossos, algumas traduções trazem queimar os ossos, mas muito provavelmente a Bíblia de Jerusalém também entendeu como embalsamar, como preparar para um funeral. Não era comum a questão de queimar, isso era visto como uma desgraça por uma série de razões. Até hoje, não é hábito, isso é um resquício do que ficou, até hoje não é hábito judaico cremação. Cremação é uma coisa ainda mal vista no meio judaico e tem a ver justamente com a cultura semita, tem a ver com as divindades estrangeiras ali, que pediam sacrifício de passar no fogo. A gente vê isso, Moler, a divindade, Moler na Bíblia hebraica, etc. Tá? Muito bem. Vamos em diante. Então, a ira do Senhor. A ira do Senhor é tão grande que a população de Samaria deve ser reduzida a 1/10. Os sobreviventes ficarão tão assustados com o que o Eterno fez que terão medo de mencionar o nome do Senhor, para que a divindade raivosa não atente mais para eles. Nesse sentido, então, o comando silêncio é uma espécie de fórmula de proteção para impedir que os incautos invoquem o Senhor. Compare com Êxodo 23:13, Josué 23:7. Os documentos reais assírios do reinado de Enlil-nirari, 1326 a 1317, antes da Era Comum, obviamente, fornecem, aqui está errado aqui, alguma luz aqui. Em um texto, o rei chama que a divindade nunca fale quando a morte de um membro da família real é anunciada na corte. Então a gente tem achados arqueológicos que mostram isso, que assim, a ideia de você não chamar a divindade, de tudo ficar em silêncio, a gente tem um pouquinho dessa cultura, de pessoas que falam, não fala que atrai, assim, isso é bobagem, isso é superstição, não é o fato de você falar que vai atrair, mas é o viés de confirmação, Você fala 20 vezes, em uma acontece por coincidência, vai falar, nossa, foi porque eu falei, Mas não é assim, Se fosse assim, imagina quanta gente já desejou aí morte de político e político não morreu, Ou desejou casar, quantas mulheres não desejaram casar com Brad Pitt e nem por isso deu zica para a mulher do Brad Pitt ou o Brad Pitt casou com essa pessoa. Então, bom, Brad Pitt já foi separado algumas vezes, talvez não seja o melhor exemplo, mas outros, enfim, por aí, vocês entenderam a ideia. Então, assim, a gente tem um pouco dessa fantasia da onipotência da palavra. Na realidade, a questão da palavra, apenas um parênteses, está muito mais ligada à sua intenção do que o ato de proferir uma palavra. E se você já tem aquela intenção, você já tem uma certa propensão a algo. Então, não é tanto o proferir palavras, mas sim a intenção que você tem por trás daquele ato. Muito bem. Mas aqui então você traz isso, nem fala o nome, porque se atrair, vai atrair coisa ruim, vai atrair desgraça, Então, aqui mostra o quê? Que assim, nem tente Israel pedir ajuda do Eterno naquele momento, porque se vocês chamarem pelo Eterno, o Eterno vai vir e vai passar a ripa mesmo, e vai arrebentar com vocês, Antes que as pessoas que estão ouvindo fiquem apavoradas com isso, achando que isso é uma coisa muito comum na Bíblia, e já comece a ficar com medo de orar, Meu Pai do céu, vou orar agora, e aí, E se eu orar, e aí o Eterno, ao invés de vir com um copo d'água, vem com um taco de beisebol para dar na minha cabeça, Na realidade, assim, a gente tem que entender
que as ameaças que existem na Bíblia hebraica, elas não são fúteis, né? Elas acontecem, esse tipo de ameaça é quando tem coisa muito grave acontecendo, né? Assim, aqui nós estamos falando de uma elite, né, que para poder ter tudo do bom e do melhor deixava a população passar fome, né? Então imagina você tirar o prato de comida de uma pessoa que tem fome para você poder comer mais, né? Nós estamos falando de momentos até na história, né, de Israel, de Judá, onde você teve até venda de escravo, né, assim, venda da parte da população como mão de obra escrava para outros povos, né? Então, assim, nós estamos falando de uma elite extremamente corrupta, né, que roubava mesmo e que se encastelava nas suas cidades muradas, né, e consumia todos os recursos e não estava nem aí de ver o povão passar fome, né? Assim, nós estamos falando de algo que vai muito além de um ponto em que você pode dizer que aquilo tem conserto, tá? Não é você, não é porque você falou um palavrão para sua tia, né? Não é porque você cometeu um delito mais leve, tá? Essas mensagens dos profetas não são para coisa pequena, né? E muita gente entra numa paranoia, né, muito grande, fica apavorada, mas assim, a grande verdade é que nós, de um modo geral, tirando talvez raras exceções, que existem, né, mas são raras, a grande maioria de nós é muito melhor como pessoa do que qualquer pessoa na Bíblia. Assim. Aquela sociedade era muito bárbara, né, e chegava um ponto que se olhar e falava, isso aqui não tem mais conserto, não tem mais jeito, né, tem que passar a ripa, destruir tudo que está, né, que tá tudo errado. Né? Então, assim, eu ainda vejo muitos problemas assim no Brasil, por isso eu digo, né, eu tenho dificuldade de ser otimista com relação ao futuro do Brasil, porque é o que a gente fala, não precisa ter uma profecia específica sobre o Brasil na Bíblia Hebraica, que não tem, né, especificamente sobre o Brasil, mas não precisa ter. Basta você olhar para a realidade do que acontece no Brasil hoje, né, e olhar para a realidade do que acontecia na Bíblia Hebraica, você sabe exatamente o que o Eterno pensa sobre isso e você então sabe o que dá para esperar, né? Mas, assim, fica tranquilo, isso não é, né, não é uma coisa assim, nossa, meu Pai Celeste, né, eu fiz uma bobagem aqui, eu, né, dei um tapa a mais, né, na retaguarda do meu filho quando ele estava levado e agora então o Eterno vai me destruir. Não funciona assim, não agrida o seu filho, mas também aqui é para coisas muito graves, tá? Que isso fique muito claro para todo mundo. Bom, Lodabar, né, a referência a Lodabar, né, ou Lodavar, ou Devar, enfim. A referência aponta para uma cidade leste, né, leste do Jordão, né, e aqui acho que é Carnaim, né, não é Camaim. Deixa eu ver aqui. Então tá aqui, ó. Né, a gente está falando aqui, pelo menos a gente tem aqui nesse mapa, salvo engano, tem aqui Carnaim em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, paciência, né? Depois eu posso, numa outra aula, colocar... No começo da aula que vem eu coloco para vocês. Bom, mas estava para... Né, ele está falando que é leste do Jordão. Deixa eu ver se aqui ele vai aparecer. Não estou achando. Eu também não vou ficar muito tempo procurando aqui. Depois eu no início da aula que vem, eu coloco para vocês. Né, depois aonde fica, porque tinha, esse é o problema, assim, eu fui procurar mapa para mostrar para vocês e cada mapa que eu encontrava, assim, você não encontra, eu não encontrei um mapa com tudo, tinha um mapa com algumas, outro com outro com outro, essa aqui passou batido, tá? Mas assim, você está pensando hoje, né, se a gente for pensar a cidade a leste do Jordão, nós estamos falando hoje do território da Jordânia, né? Então, Israel fica do lado ocidental, na verdade vocês estão vendo ao contrário, né? Vocês estão me vendo invertido. Então, Israel fica do lado ocidental do Jordão, né? O lado oriental, o lado leste, né? O território hoje da Jordânia. Mas naquela época, uma parte fazia, né? Aquilo ali fazia parte também do território de Israel, uma parte ali, né? Do reino de Israel, do reino do norte. Tá? Então aqui é um trocadilho com Lodavar, né? Davar pode ser uma palavra ou pode ser uma coisa.
também, né? Tem esse sentido de coisa. Lo é não, então não coisa, nada. Não palavra, não dito, não coisa, não tem nada, tá? Da mesma forma, Karnaim sugere aos leitores aqui é Karnaim, não é Kamaim, tá? Um trocadilho com Keren, que é chifre, né? Um símbolo da força. Trocadilhos de palavras são comuns em livros proféticos. Tá? Então, Lodabar, este local, um dos capturados por Jeroboão II durante a sua campanha na Transjordânia, 2 Reis 14:25, é mais frequentemente identificado com Tel Erramé, o norte do rio Jaboque, no que teria sido Amonita. Então, na verdade, aqui não é território Israel, né? Aqui é território de Amon, que foi conquistado por Israel, percebe? Né? É a vitória sobre Amon. Né? Por quê? Porque o Reino do Norte cresceu, né, naquela época. Em boa parte, se vocês lembrarem do contexto, né, lá na introdução do livro de Amós, né, boa parte da vaidade, da arrogância deles é porque eles se fortaleceram e começaram a se expandir. Amós ironiza essa vitória resgatando o nome da cidade como Lodabar, que significa nada. Ele zomba do falso orgulho dessas frágeis realizações que não são nada perante as vitórias do Senhor. Tá? E aqui aí falando de Karnaim, esse importante local está localizado em Bashan, em Teles Saad, um afluente do rio Yarmouk. Então é mais ou menos aqui, ó. Né? Se você tem aqui Bashan, cadê o rio Yarmouk? Não vai aparecer aqui? Bom, depois eu mostro então para vocês. Eu vou pegar um mapa para mostrar depois. Na próxima aula eu mostro. Tá? Mas enfim, né, você está falando de Bashan, você está falando aí da região nordeste do Reino do Norte, já meio fronteiriço com a Síria. Né? Então, de fato, uma região em que Israel, né, teria tido vitórias ali, provavelmente contra a Síria, né? Porque era o grande inimigo de Israel um pouco antes, né, da Assíria, né, e eles achavam que ali eles estavam fortes. Né? A ideia de um chifre indica isso, força, poderio militar, liderança. Né? Tiglat-Pileser III, né, então aparece em Gênesis 14:5 e no apócrifo, né, de 1 Macabeus 5:26. Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, tornou capital da província assíria de Carmina, quando conquistou a região em sua campanha de 738 a 737. Seu comentário da IVP. Então, de fato, essa região acabou sendo, né, conquistada, ela acabou sendo também subjugada ao poderio assírio. Né? Então, eles achavam muito provavelmente que ali, né, era um bastião de força. Né? Eu consegui uma vitória com a Síria, ninguém me tira daqui. Eu estou bem, né? Estou de boa aqui e daqui a Síria não passa. Ali seria um ponto estratégico para a Síria invadir, de fato, o Reino do Norte. Né? E de nada adiantou, como a gente viu. Né? Com isso, então, nós chegamos ao final do capítulo de número 6. Ele é um capítulo um pouco mais curtinho, né? Mas as nossas aulas vão continuar a partir aí do capítulo 7. Né? E aí eu peço a você que nos assiste agora, né, que atente, pause agora neste momento, veja, né, como você pode também retribuir os nossos esforços. Não deixe de retribuir. Né? As nossas aulas a gente tenta aqui deixar elas acessíveis a todos, né, porque tem gente que teria dificuldade de ter acesso a um conteúdo de qualidade assim. Esse tipo de conteúdo que eu trago, vocês só encontrariam muitas vezes em cursos no exterior, né, em cursos de especialização como mestrado, doutorado, etc. A gente procura trazer aqui numa linguagem acessível, né, de uma forma não dogmática, não religiosa, né, mas sim procurando realmente entender o contexto exegético da Bíblia hebraica. Né? Então não deixe de fazer a sua parte, retribuir para que a gente possa também fazer mais e cada vez melhor. Você pode fazer isso através de uma das contas que aparece no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.